Amém ou não amém? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo 6. Você que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Deus possa abençoar você. Amém? Amém, gente? Então eu queria, se fosse possível, você se colocar em pé para a leitura desse texto da palavra de Deus, Isaías, capítulo de número 6. Olha o que diz a Bíblia, gente, a palavra de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba de sua veste enchia o templo. E acima dele estavam os serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo assim: olha, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo do Senhor ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela ele tocou a minha boca e ele disse: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando e dizendo: quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? O tema da mensagem hoje é quando você tem uma experiência com Deus. Você pode orar comigo, diga assim: Senhor Deus, eu quero ouvir a tua voz. Então fala ao meu coração. Dá-me uma mente preparada, dá-me ouvidos atentos, dá-me um coração receptível, para eu guardar a palavra no meu coração, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar. Isaías teve uma visão de Deus. Isso aconteceu no ano em que o rei Uzias morreu. E era por volta de 742 antes de Cristo. Uzias, ele era o rei que reinava em Jerusalém nos dias de Isaías. E ele reinou durante 52 anos em Jerusalém. Uzias começou a reinar quando ele era ainda adolescente. Ele tinha apenas 16 anos de idade. E a Bíblia diz que ele fazia tudo o que era reto aos olhos de Deus. Ele era comprometido com Deus. Ele era dedicado a Deus. A Bíblia diz que enquanto Uzias estava buscando a Deus,
enquanto ele estava fazendo tudo o que agradava a Deus, Deus o fez prosperar. Ele foi crescendo materialmente, ele foi melhorando de vida. E aí, a Bíblia diz que ele construiu torres em Jerusalém, aquelas torres lindas em Jerusalém, ele construiu. A Bíblia diz que ele construiu torres no deserto. Então era um homem que estava prosperando. A Bíblia também diz que ele cavou cisternas no deserto, para dar de beber aos seus rebanhos, e aos rebanhos dos seus servos, e aos rebanhos dos seus soldados. Então Uzias era um homem que era muito organizado, um homem de planejamento estratégico. Uzias, ele possuía um exército muito bem preparado para as guerras que ele enfrentava. Uzias tinha sob o seu comando 307.500 soldados para guerrear, e eram homens preparados para as grandes guerras. Ele construiu máquinas que até então não eram vistas em lugar nenhum, máquinas para cortar pedras, e essas pedras eram projetadas por peritos para construir prédios, para construir muros, fortalezas. Então Uzias, ele era um homem muito poderoso. Depois que ele se tornou esse homem poderoso, a Bíblia diz que o orgulho entrou no seu coração. E o orgulho, quando entrou no coração dele, possibilitou a sua queda, a sua derrota, a sua falência e o seu distanciamento de Deus. Interessante que ele começou a ser infiel a Deus. Pensa naquele jovem, naquele homem, naquele senhor que via sempre a igreja, ele ia sempre ao templo para adorar a Deus, e agora não ia mais, começou a se distanciar. Pensa no homem que era fiel a Deus, entregava dízimos, entregava ofertas, estava sempre participando da obra de Deus, e de repente ele parou. Depois que o orgulho o ensoberbeceu, ele parou. Pensa num homem de oração, num homem que tinha recebido todas as instruções do seu pai, e agora, depois que ele cresceu, depois que ele prosperou, depois que ele melhorou, ele esqueceu os princípios, ele esqueceu as bases, ele esqueceu o que Deus tinha feito por ele. Aí, um dia, Uzias chega meio que desesperado lá na igreja, diante de todo mundo, e ele fala assim: hoje o culto está comigo, hoje eu que vou pregar, hoje eu que vou fazer, e ele assumiu a responsabilidade que era do sacerdote, que era do líder espiritual daquela casa. E aí, a Bíblia diz que ele chegou assim meio que estabanado e dizendo: olha, eu vim sacrificar a Deus. Mas essa era uma tarefa dos sacerdotes. E aí o sumo sacerdote Azarias, que estava lá na igreja, disse para ele: Uzias, não está certo o que você está fazendo.
Você está passando à frente do homem de Deus, Uzias. Uzias, esta é uma tarefa do sacerdote. Não é uma tarefa de rei, é uma tarefa de sacerdote. Aí, Uzias, ele foi confrontado com esse pecado. Ele ficou triste, ele ficou amuado, ele ficou abatido, ele ficou nervoso, ele ficou furioso. E aí ele disse ao sacerdote: quem é você, Azarias? Quem é você? Ele enfrentou o cara de Deus. E aí ele disse: quem é você, Uzias? Para querer ensinar como eu devo viver a minha vida. Então o homem estava tão distante de Deus, que ele ofendeu o homem de Deus. Aí a Bíblia diz que de repente surgiu uma lepra na testa dele. Um negócio branco assim começou a crescer aqui na testa dele. Ele ficou leproso. E como você sabe, um leproso não podia ficar no meio das pessoas. Aí ele foi morar numa casa separada, num lugarzinho lá longe. Longe, até o dia da sua morte. O seu filho Jotão ficou lá no palácio, cuidando das coisas no seu lugar. E aí, o profeta Isaías, que era o homem que era o conselheiro de Uzias, ele visitava Uzias todas as semanas, para saber como é que ele estava. Ele ia até a casa de Uzias e falava: Uzias, eu estou aqui, posso te ajudar? Você precisa de alguma coisa? Então Isaías era o amigo do rei. E um dia, Isaías ficou sabendo assim, que ele tinha morrido. Alguém falou para ele assim: olha, essa semana você não precisa ir, porque Uzias morreu. A lepra o matou. E ele está lá, deitado num quartinho, leproso, morto por causa da sua desobediência. Os estudiosos dizem que a morte do rei Uzias produziu um senso de vazio no coração de Isaías. Isaías ficou mal com a morte dele. Eram amigos. Por isso é que naquele ano Isaías foi ao templo para buscar o conforto de Deus, buscar o consolo do Espírito Santo para a vida dele. E aí, no templo, Isaías teve uma visão. Quando ele chega lá no templo, ele fica sentado no primeiro banco, olhando para frente. Ele tem uma visão que culminou com a sua experiência pessoal com Deus e o seu chamado para o ministério profético. E o versículo número 1 diz que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Então o profeta viu Deus exaltado, ele viu Deus glorioso, ele viu o Deus grande, o Deus visionário, o Deus todo-poderoso. Ele viu no alto e sublime trono o Deus. E aí ele olha, quando ele enxerga Deus, quando ele consegue ver a Deus, ele vê que a sua sociedade, que a comunidade estava em pecado. E aí ele olha para a sua vida e ele vê que ele também estava em pecado. Então Isaías, ele tem uma visão teológica. Ele vê o Theos, ele vê o Deus Todo-Poderoso. Ele consegue enxergar Deus
naquela experiência pessoal que ele estava tendo com Deus. Mas ele também consegue enxergar a sociedade, ele tem uma visão sociológica, ele vê as pessoas todas elas confusas e com problemas e pecados diante de Deus. E ele consegue ter uma visão antropológica. Ele olha para ele e ele vê: eu sou um homem pecador. Eu estou nesse meio aqui. Eu estou assim também. Eu estou mal. Sabe, gente, hoje eu vim aqui dizer para você que o Deus Todo-Poderoso vai fazer uma mudança radical na nossa vida hoje. Nós não viemos aqui à toa, nós viemos para ter uma experiência pessoal com Deus. Não é brincadeira isso não, irmão, sabe por quê? Porque quando você tem uma experiência pessoal com Deus, a primeira coisa que acontece é que você deseja viver em santidade. Você deseja isso. A Bíblia diz que, versículo 2 e 3, que acima de Isaías estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os serafins declaravam a santidade de Deus, e a santidade de Deus é um atributo moral de Deus, é um atributo do caráter de Deus. A santidade é um atributo que diz que Deus é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. É a ideia básica de que Deus está separado do pecado das pessoas, Deus está separado, Ele está acima da sua criação. Deus está separado dos problemas das pessoas, Deus está separado dos erros das pessoas, Ele está separado das falhas das pessoas, Deus está separado da sujeira dos seres humanos, Deus está separado da impureza das pessoas, Deus está separado da imoralidade das pessoas, Deus está separado disso. Então, o profeta, ele está ali, e os anjos aparecem, os serafins aparecem, os querubins aparecem para dizer para ele: Isaías, o que você está vendo, o que você está enxergando agora, é que Deus é santo. Deus é santo. Isaías, não brinque com isso. Deus está separado dos pecados que você viu na sociedade, que você viu na sua vida. Deus está separado disso. A Bíblia diz que os nossos pecados são a causa da nossa separação entre nós e Deus. Então Deus não gosta dos nossos pecados. A Bíblia diz em Isaías 1,4: ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados, rejeitaram o Santo de Israel e viraram as costas para ele. Em Isaías 5, versículo 18 e 19, ele disse: ai dos que se prendem à iniquidade. E a palavra iniquidade aqui é a mesma de pecado, pecado geracional, pecado que os seus pais fizeram e que você está repetindo agora. Ai dos que se prendem à iniquidade, com as cordas do engano, e ao pecado com as cordas de carroça, e dizem que Deus se apresse a realizar da sua obra, para que vejamos que se cumpra o plano de Israel, para que o conheçamos. A santidade faz parte do caráter moral de Deus. A santidade coloca Deus acima das coisas criadas.
A Bíblia diz no Salmo 77, no versículo 13: não há Deus que seja tão grande quanto o nosso Deus. Então, quando você olha para a sua vida, você precisa contemplar a santidade de Deus. Quando você olha para a sua vida, você precisa contemplar a grandeza de Deus. Quando você olha para a sua vida, você precisa contemplar esse Deus todo-poderoso. Deus é santo, e Ele espera que eu e você tenhamos uma vida de santidade. Quando o profeta Isaías viu a santidade de Deus no templo, ele entendeu que ele precisava santificar a sua vida para ser usado por Deus no ministério profético que Deus estava chamando. Você precisa saber que eu e você precisamos nos santificar. Essa casa é uma casa profética. Não tem como ser profética sem santidade. Sem entendermos que Deus é santo, 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 como foi cantado aqui hoje. E eu dou glórias a Deus, porque nós não conversamos nada sobre as músicas, mas Deus colocou tudo direitinho. Olha como Deus é bom. Ele sabe todas as coisas, todas as necessidades. Em segundo lugar, quando você tem uma experiência com Deus verdadeira, você experimenta a presença de Deus. O texto bíblico diz que os anjos proclamavam uns aos outros, e eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Então no templo os querubins e os serafins estavam proclamando a glória de Deus. Estavam dizendo: Isaías, não é só para você, é para toda a terra. No templo, Isaías pôde perceber, ele pôde perceber um pouquinho da demonstração da glória de Deus ali. Os anjos diziam para ele: Isaías, isso que você está vendo aqui não é só para você, toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. E a definição de glória aqui na Bíblia, que é uma palavra hebraica, Shekinah, que significa refulgente, significa brilho, significa magnitude, manifestação de Deus, significa a presença de Deus, significa o brilho de Deus, significa a luz de Deus, significa o fogo de Deus que queima a gente por dentro, e como que estivesse correndo algo aqui dentro de nós, um líquido quente na nossa vida. É o fogo do Espírito Santo de Deus em nós. Você precisa entender que Deus espera que você tenha isso na sua vida, que você tenha uma experiência com o Espírito Santo. No Salmo 19:1, a Bíblia diz que até os céus estão declarando aí a glória de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14, que uma grande multidão de exército celestial aparece com o anjo, e eles vão louvando a Deus, dizendo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os anjos manifestam a glória de Deus. Eu quero dizer para você, sua vida precisa manifestar a glória de Deus, o brilho de Deus, o fogo de Deus. Sua vida precisa manifestar, botar para fora a glória de Deus. Tem que ter revelação de Deus na sua vida.
Sabe, gente, não dá para viver uma vida cristã de qualquer jeito. Você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Você tem que ter uma experiência com a presença de Deus. Você não pode ser um religioso prático, pelo amor de Deus. Tem que ter uma experiência com Deus. Você tem que parar de viver a experiência dos outros. Você tem que parar de viver dos testemunhos dos outros. Você precisa ter as suas próprias experiências com Deus e viver dos testemunhos que você tem com Deus. Uma senhora aqui da igreja marcou para conversar comigo. E ela disse: pastor, Deus falou ao meu coração. Eu tive uma experiência com Deus. E Deus falou comigo: entrega isso para a obra dele. E ela pensou que fosse coisa da cabeça dela. E ela disse: eu vou esperar. Ela esperou mais um pouquinho. Deus falou de novo. E depois Deus falou outra vez. E ela veio e entregou para Deus aquilo que Deus falou para ela entregar. Você precisa começar a ter suas experiências com Deus. A glória de Deus precisa se manifestar na sua vida. Deus não está brincando de ser Deus. E você não pode brincar de ser crente. Não pode. Você precisa ter as suas próprias experiências com Deus. Porque todo dia Deus quer se relacionar com você. Todo dia Deus quer se revelar para você. Todo dia. Mas será que o problema está em Deus? Claro que não. Deus quer se manifestar a você. Em terceiro lugar, quando você tem uma experiência com Deus de verdade, você tem consciência do seu pecado. O texto bíblico diz que quando o anjo começou a manifestar a glória de Deus ali, na vida de Isaías, eu imagino que era como que um fogo, sabe? Algo assim, brilhando nele, aquelas asas assim, brilhando na vida dele. A Bíblia diz que ele deu um grito. Ele falou: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim! Os meus olhos hoje veem o Senhor dos exércitos. Os meus olhos hoje viram o Senhor dos exércitos. Sabe, gente, ele declarou que o pecado na vida dele estava na língua dele. Ele declarou que o pecado da nação estava na língua do povo. Hoje eu vim aqui dizer para você que quando você vê a glória de Deus, você tem uma percepção completa da santidade de Deus. E aí você olha para si mesmo e você começa a enxergar as suas falhas diante da majestade de Deus. Você olha para a sua vida e você começa a enxergar os seus erros.
diante da glória de Deus, da presença de Deus, da manifestação de Deus, do fogo de Deus, você começa a enxergar os seus erros, os seus pecados, você começa a ver as suas limitações, os seus equívocos, você começa a ver as suas incoerências, as suas mazelas, você começa a ver as suas maledicências, você começa a ver os seus pecados. Sabe, quando você experimenta a presença de Deus, você vê o quanto Ele é santo e o quanto você é pecador. Na presença de Deus, o seu pecado aflora. Na presença de Deus, o seu pecado é revelado. Na presença de Deus, o seu pecado é exposto. Na presença de Deus, na hora que Deus manifesta a presença dEle, a sua vida fica nua e patente aos olhos de Deus. Foi Jó que escreveu, e ele disse: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Sabe, gente, quando estamos diante de Deus de verdade, nós temos consciência dos nossos erros. Não dá para brincar com esse Deus. É por isso que não adianta você tentar se esconder de Deus. Não adianta você tentar manipular pessoas, engodar as pessoas, sugestionar coisas ruins para as pessoas. Deus está vendo. Deus está vendo. Um dia o seu pecado te achará. Um dia o seu pecado vai te encontrar. O pecado arrebenta com a vida das pessoas. O pecado faz mal. O pecado cansa a mente da pessoa. O pecado cansa os olhos da pessoa. O pecado cansa os ouvidos da pessoa. O pecado cansa a boca das pessoas. O pecado cansa o físico da pessoa. O pecado é uma lepra. E ele pode matar a pessoa. Porque ele vai adoecendo a pessoa, até o dia em que ele mata a pessoa. Porque o salário, a recompensa, o resultado que alguém tem, porque vive na prática do pecado, é a morte. O salário do pecado é a morte. É a morte. É a morte. Às vezes, você conhece pessoas que pecam conscientemente. Às vezes, você conhece pessoas que pecam diariamente. Conhece pessoas que pecam deliberadamente. Às vezes você conhece pessoas que vivem dia a dia no pecado. E a Bíblia diz, Jesus falou: se vocês permanecerem na prática do pecado, vocês morrerão nos seus próprios pecados. O pecado faz mal. E Isaías teve consciência disso. E Deus
sabia que Isaías estava no pecado. Deus sabe quem está na contramão. Deus sabe quem está sujo. Deus sabe quem está com os lábios impuros, falando mal dos outros e de Deus. Deus sabe, Ele sabe quem está com os pecados nos lábios, nos olhos, nos ouvidos ou na sua boca. Mas quando você tem uma experiência pessoal com Deus, uma experiência verdadeira com Deus, quando Deus se manifesta e se apresenta mesmo para você, você é purificado do seu pecado. O texto bíblico diz no versículos 6 e 7 que de repente um dos serafins voou até o profeta, e ele tinha uma brasa viva nas mãos, e ele vem com essa brasa viva do altar com uma tenaz, com algo que ele pôde pegar assim, e ele veio e tocou nos lábios do profeta Isaías, e ele disse: veja, isso aqui está tocando os seus lábios. Está tocando os seus lábios. E com isso, a sua culpa será removida. E o seu pecado será perdoado. E você será purificado. Quando você tem uma experiência com Deus, você é purificado do seu pecado. A presença de Deus é incompatível com uma vida numa prática pecaminosa. Então o pecado de Isaías estava na língua dele. E um daqueles serafins pegou aquela brasa viva e queimou os seus lábios. E Isaías teve a certeza de que ele foi perdoado. Ele foi perdoado por Deus, e o coração dele foi purificado. Tem uma palavra de Deus, uma revelação de Deus, que está em Malaquias, no capítulo 3, olha o que diz aí. Versículo 1 diz assim, Malaquias 3:1, olha essa revelação. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Aí o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Ele, isto é, Jesus, se assentará como um refinador de prata. E aí ele purificará primeiro, sabe quem? Os levitas. Esse pessoal que canta aqui tem que estar com a vida no altar. Primeiro os levitas. Esse pessoal que prega aqui tem que estar com a vida no altar. Ora aqui, tem que estar com a vida no altar. Ele vai refinar, purificar como ouro e prata. E aí, depois dessa purificação, aí Deus diz: agora vocês podem apresentar suas ofertas para mim. Tem gente que Deus não está recebendo o culto. Tem gente que está presente, mas não está cultuando a Deus. Deus não está recebendo o culto, sabe por quê? O altar da vida está sujo.
o pecado está arrebentando com você. O pecado está atrapalhando a sua vida de cultuar a Deus. A lepra chegou e está te distanciando de Deus, e está te distanciando da sua família, está te distanciando da igreja, está te distanciando do altar. Mas eu queria dizer para você nesta noite: você é muito precioso, preciosa para Deus. Você precisa saber que a sua vida é como ouro para Deus. E aí, esse ouro tem muito valor quando ele é refinado, quando ele é purificado pelo fogo. Quando ele é purificado pelo fogo, aí ele fica limpo, ele fica bonito. Eu quero dizer para você, hoje Deus te traz aqui porque Ele quer te purificar, Ele quer te limpar, Ele quer que você fique cheio do fogo. Deus quer adoradores limpos, corações purificados. Pelo amor de Deus, viva a vida de Deus. Sabe, gente, eu sinto que Deus está limpando gente aqui nesta noite. Eu quero concluir. Já passou meu horário. A banda pode subir, por favor. Quando você tem uma experiência com Deus de verdade, eu estou falando uma experiência com Deus, você se dispõe para o ministério. Depois que Deus purificou Isaías, depois que Deus limpou a vida de Isaías, o coração de Isaías, a boca de Isaías, a mente dele, a Bíblia diz que Deus olhou para ele e disse: quem eu enviarei? Só estava Deus, os anjos e Isaías. E Deus olha para ele e diz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Isaías ouviu a voz de Deus, gente, presta atenção nisso, uma revelação que Deus colocou na minha mente aqui. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele se disponibilizou para servir a Deus. Eu não sei se você está entendendo tudo, mas eu queria que você compreendesse pelo menos uma coisa. Se você ainda não ouviu a voz de Deus, esta é a razão porque você não está fazendo nada para Ele. Se você ainda não ouviu a voz de Deus, é a razão pela qual você tem se distanciado de Deus. Se você não está tendo uma experiência com Deus, significa que você está deixando o pecado tomar conta da sua vida. Sabe, gente, o preparo para o serviço de Deus passa por essas fases da vida. Você precisa estar com Deus. Você tem que ver Deus. Você tem que contemplar a santidade de Deus. Você tem que experimentar a presença gloriosa de Deus. Você precisa reconhecer que você é pecador e que você precisa ser tratada por Deus no nível do seu pecado. E aí,
quando você é tratado no nível do seu pecado, você precisa se abrir e se apresentar para o serviço de Deus. Você precisa vir para o ministério de Deus. Sabe de uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida? É que Deus não empurra ninguém para a sua obra. Deus chama. Deus chama. E tem pessoas chamadas por Deus, vocacionadas por Deus. Tem pessoas vocacionadas por Deus. E Ele pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem é que eu vou enviar? Quem é que vai falar do Evangelho? Quem é que vai ter compaixão daqueles que estão sofrendo? Quem é que vai manifestar o amor de Deus para esse mundo caído? Quem é que vai orar por essas pessoas que estão machucadas, feridas, e muitas delas feridas em nome de Deus? Feridas por pessoas que se dizem de Deus. Quem vai orar por elas? Quem vai ajudar? A chamada de Deus espera uma resposta. E a resposta que Deus espera é: eis-me aqui. Envia-me a mim. A resposta que Deus espera é: eis-me aqui. Pode contar comigo, Deus. Eu vou ajudar, eu vou colaborar, eu estou desprendido, eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou motivado, eu estou me voluntariando. Deus, pode contar comigo. Oh Deus, pode contar comigo, Deus. Quando Deus pode contar com você, quando Deus pode contar com você, significa que você vai entrar agora na estrada da vitória. Quando Deus pode contar com você, significa que você agora entra num caminho de determinação, de ousadia, de disposição, de trabalho. Você vai entrar com uma vontade de vencer, de conquistar pessoas para Deus. Deus usa pessoas como eu e você. E as pessoas precisam de pessoas como eu e você. E as pessoas precisam de Deus como eu e você precisamos de Deus. Deus precisa de você, disposto para ministrar para sua família. Olha para dentro da sua casa e vê como estão as coisas lá. Vê se esse homem está fazendo a vontade de Deus, se essa mulher está andando com Deus, se os seus filhos estão andando com Deus. Olha lá, quem sabe Deus está falando com você para ministrar para a sua família. Quem sabe você está aqui e Deus está falando com você: eu quero você ministrando na igreja. Eu quero você liderando crianças, ajudando a ministrar para as crianças. Eu quero ver você ministrando para os juniores da igreja. Quero ver você ministrando para adolescentes da igreja, para os jovens, para os casais da igreja, para os solteiros, viúvos, divorciados, pessoas carentes, doentes, que precisam de ministrações. E eu quero contar com você. Quem sabe Deus está falando com você. Você pode abrir sua casa e ministrar para as pessoas num pequeno grupo, numa célula, na sua casa, no bairro onde você está, na cidade de Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Mesquita, São João de Meriti e não sei mais aonde. Deus conta com você. Deus quer enviar você para falar lá no escritório onde você trabalha. Deus quer enviar você
para estar lá na empresa e você separar um tempinho na hora do almoço e você estar ali com uma ou duas pessoas e dizer: eu posso orar por você? Deus está contando com você. Para você chegar para esses homens de negócio, mandar mensagens para eles, dizer: olha, tem um Connect, vai lá, porque nós podemos orar por você, pela sua família, pela sua empresa, pelos seus negócios, pelas suas finanças, nós podemos te abençoar. Deus está esperando você para ministrar para os homens, para as mulheres. Deus está esperando você. E Deus vai te usar, porque você vai ser um semeador de fé. Você vai ser um semeador de palavras de fé, de palavras de conhecimento, de palavras proféticas, de palavras que vão abençoar as pessoas. Você vai ser um semeador de palavras de vida, de palavras de êxito, de palavras de vitória. Você vai ser o semeador que Deus espera que seja. Deus vai te usar. Deus vai te usar para ajudar as pessoas. As pessoas estão doentes, elas precisam de ajuda. Deus vai te usar para ajudar as pessoas a vencer a tentação. Deus vai te usar porque você já venceu e você pode ajudar a quem está sendo tentado. Deus vai te ajudar, Deus vai te usar para você ajudar as pessoas a vencerem a impureza moral. Deus vai te usar para ajudar as pessoas a vencerem a prostituição, a pornografia, a procrastinação. Deus vai te usar para ajudar as pessoas a vencerem, a saírem desse negócio de adultério. Deus vai te usar para você ajudar as pessoas a vencerem as dores emocionais, o orgulho, o abandono, a rejeição, o pecado. Deus vai te usar. Deus vai te usar para ajudar as pessoas a vencerem a morte. Deus vai te usar para ajudar as pessoas a vencerem o túmulo e a serem ressuscitadas para a glória de Deus. Deus vai te usar. E a pergunta que Deus falou para ele foi: quem enviarei? Quem é que vai? Quem irá por nós? Quem vai trabalhar na minha obra? Quem é que vai servir? Quem é que vai se disponibilizar? Então Isaías disse: eis-me aqui, Deus, envia-me a mim. Hoje quero convidar você a se colocar em pé. Deus está te chamando hoje para a santidade. Deus está te chamando hoje para a presença dEle. Deus está te chamando hoje para o perdão. Você precisa ter sua vida confessada. Crente não acumula pecados, crente confessa pecados. Deus está te chamando para você ter uma vida confessada. Deus está te chamando para você ter uma vida perdoada. Deus está te chamando para você ter uma vida santificada, uma vida purificada. Deus está te chamando para servir. Então essa é uma noite para a gente consagrar a nossa vida para Deus, irmãos. É uma noite para nós consagrarmos toda a nossa vida a Deus. E a gente fazer a obra de Deus com alegria, fazer o trabalho de Deus com excelência, fazer para Deus mais do que se pede para fazer. É dia da gente dizer: Deus, eu não quero me envolver com pecado mais. O pecado é nojento, Deus. Eu me sinto sujo, me sinto imundo quando
quando eu estou na prática, Senhor. Purifica os meus olhos, purifica a minha mente, purifica meus ouvidos e o meu coração. Deus está limpando gente aqui hoje. E nós vamos cantar uma canção. Apenas a primeira parte dessa canção. E depois eu quero fazer uma oração por você que veio aqui. Porque Deus não está brincando de ser Deus. E eu não posso brincar de ser um cristão. Sabe, gente? Quanto mais você estiver cheio do Espírito Santo, menos você vai estar envolvido com o pecado. Quanto mais você se distancia de Deus, da igreja de Deus, das pessoas de Deus, mais você se aproxima do pecado e das pessoas do pecado. E quando você vê, você já está em pecado. Eu conheço gente que se diz da igreja e que fala mal da igreja, porque ela está em pecado. E ela nivela as pessoas da igreja pelo nível do pecado que ela vive. É por isso que Deus está pedindo para mim, e Deus está pedindo para você santidade. Uma igreja profética precisa andar na santidade de Deus, porque a mensagem que Deus tem para uma igreja profética é para abençoar, edificar, levantar, encorajar, elevar o nível e o padrão de vida cristã. Não nivelamos sua vida por baixo, nivelamos a sua vida por cima, porque nossos olhos estão fitos em Deus, o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Então, nesta noite, faça uma avaliação da sua vida. Enquanto nós vamos cantar essa canção, depois eu quero orar com você.